Boa tarde, Campo Grande. Com muita alegria que entro nessa quinta-feira, 7 de outubro, na sua casa para falarmos de família, assuntos interessantes, assuntos que trazem informação para você e a sua casa. Eu quero falar, antes de nós falarmos da nossa entrevistada dessa tarde, eu quero parabenizar os aniversariantes dessa tarde, que nos mandaram o e-mail aqui no familiainfoco@hotmail.com, deixando sua sugestão e deixando também o dia do seu aniversário. E hoje, aniversário da Terezinha Morante Sena, da Chácara Cachoeira. Um beijo para você, Terezinha, que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua casa. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante que fala sobre o empreendedorismo da família. A empreendedora da família que está aqui conosco hoje é a Solange Brum. Boa tarde, Solange. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui nesse programa falando de família. O nosso programa fala de família, Solange. E como eu sei da história interessante que você tem, o trabalho que você realiza junto com seu esposo, com a sua família, por essa razão nós convidamos você para que você possa falar para as pessoas de casa como que foi a criação que você recebeu, o que você faz hoje, né, para que as pessoas possam entender o que é o empreendedorismo da família. E então, Solange, você é campograndense mesmo? De onde que você Não, veio? eu sou natural do Paraná, cidade de Guarapuava. Fui criada até os 7, 8 anos lá. E meu pai, com esse empreendedorismo dentro dele, ele resolveu se instalar aqui em Campo Grande com a família, né? Então, desde pequena, na verdade, eu fui criada dentro de uma família que se trabalhou muito, muita dedicação, de princípios e de muita dedicação ao trabalho mesmo. Meu pai é natural de Santa Catarina, onde na época que ele era jovem trabalhou em lavoura de arroz, em colônias de italianos. Então, assim, desde o começo a gente foi criado dentro dessa cultura do trabalho. O trabalho sempre junto com a família. O trabalho que dignifica as pessoas. Eu acho uma coisa interessante, quando nós viajamos lá para o sul, geralmente em vários lugares as famílias trabalham juntos. Juntos, realmente. A criação, né, de toda a família é dentro de um trabalho em conjunto e dentro da fé também, que eu acho que é muito importante. Na época você estava falando que você trabalhava junto com seus irmãos, com seus pais, numa empresa, juntos. E hoje acontece a mesma coisa na sua família? Exato. Eu, na verdade, conheci meu esposo trabalhando num posto de gasolina dos meus pais e conheci ele nessa ocasião. E a gente foi se conhecendo até então casarmos, temos 22 anos de casado. Quantos filhos? 2 filhos. Eu tenho uma filha de 21 e um filho de 17 anos. Nós não vamos falar aqui a sua empresa, né, até por questões éticas, né? Mas vocês desenvolvem o trabalho com a família toda, dentro da empresa. Hoje a minha filha participa de todo o trabalho também de processo. Ela tem, além da empresa dela, independente da nossa, a gente terceiriza os trabalhos dela na nossa empresa. Porque, na verdade, ela também, desde pequeno, nossos filhos conviveram comigo e com o meu esposo, falando do trabalho, falando das dificuldades, falando das alegrias, dos momentos felizes que nós sempre tivemos, graças a Deus. Então, assim, é impossível não falar do nosso trabalho dentro da nossa casa. Né? Então, nossos filhos praticamente são criados dentro deste contexto. Desse contexto. E uma coisa que muitas pessoas às vezes falam, eu não vou colocar meu filho para trabalhar, minha filha, mesmo em casa. O que você tem a dizer com relação a isso? Eu acho assim eu acho que tem a hora certa, o momento certo. A gente não pode atropelar a vontade deles, né? Porque você pode ser um problema, como pode ser uma solução. Eu acho que eles têm que estudar, procurar os seus próprios... Em primeiro lugar, né? Estudar, procurar seus próprios objetivos, né? Sabendo que ali tem um porto seguro e que um dia eles possam vir a trabalhar no nosso Mas no trabalho. seu caso, você começou a trabalhar com a sua família com quantos anos? Desde os meus 13 anos de idade. E até por isso hoje em dia você está colhendo vários frutos por conta disso. Eu acho que o espelho da minha família influenciou para mim e hoje eu faço isso, faço com que meus filhos se espelhem em mim também. É como se fosse um legado, né? Exato. Então eu acho que é importante os filhos entenderem que o trabalho, e isso eu falo muito para os nossos funcionários, dizer que o trabalho
é uma coisa boa, né? Dá dignidade para a pessoa. Às vezes a gente escuta a gente falar, ai, que droga, eu tenho que trabalhar, eu tô, né? Na verdade, o trabalho é uma bênção. E aí o seu filho vai crescer com aquilo como se aquilo fosse uma coisa verdade. ruim. Na verdade, não é. É uma coisa boa. Essa é uma coisa importante que você falou. Nós estamos indo para o intervalo e você que está em casa, ela já deixou uma orientação aqui, que você que às vezes reclama do trabalho, que tem que trabalhar, e o teu filho que está do teu lado, ele vai estar observando isso, e lá na frente ele também pode ter esse mesmo tipo de atitude e ter até uma aversão ao trabalho. É um assunto muito interessante, nós estamos tratando aqui, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos para falar mais sobre o empreendedorismo dentro da família. Fique aí. Estamos de volta com o programa Família em Foco, falando sobre o empreendedorismo da família, com a Solange Brum, ela que trabalha junto com o seu esposo, junto com seus filhos, numa mesma empresa, e ela está falando como que ela se relaciona dentro de casa e dentro da empresa também. A Solange de casa é a mesma Solange de dentro da empresa? Os seus filhos te chamam de mãe? Como que funciona? De mãe, eu acho que a gente separa bem as situações, né? Apesar de eu ser um pouco mãezona também dentro do nosso trabalho, né? Porque a gente lida com pessoas, com seres humanos. E eu acho que às vezes eu sou um pouco mais exigente em casa também, devido ao trabalho, da gente ver tantas situações diferentes. Então, às vezes a gente tem que se moldar um pouco para não racionalizar demais. Então, às vezes a gente vai muito para o lado da razão, menos da emoção. Às vezes muito da emoção, menos da razão. Eu acho que o convívio familiar dentro de uma casa, onde duas pessoas trabalham no mesmo negócio, que 20 anos trabalhando na mesma empresa, no mesmo trabalho e na mesma sala, porque eu e meu marido não temos sala separada, a gente trabalha cada um num lado. Mas o que existe? Existe muita compreensão, né? Existe muita divisão de tarefas, não existe competição entre a gente. Então, eu acho que dentro de casa, realmente, a gente tem uma outra estrutura familiar, mais ligada à família. Vocês tentam separar um pouquinho o assunto de casa, o assunto da família? É impossível dizer que a gente separa. Totalmente não tem como. É impossível, não tem como, porque até faz parte da vida da gente, né, esse trabalho. Mas então, na sua opinião isso não atrapalha? Uma coisa não atrapalha a outra? Eu às vezes me culpava muito disso, que eu trabalhava, mas com o tempo a gente foi entendendo que é impossível evitar. Lógico que existe um certo controle, né? Quando a gente vê que a gente está muito extrapolando, ou mesmo o filho fala, dá para falar de outro assunto? É verdade. Aí a gente se pondera um pouco. É impossível não falar, eles entendem isso, né? E na verdade a gente a gente criou um hábito que isso existia dentro da minha família, da família do meu esposo, o hábito de pelo menos se reunir no mínimo, nos dias de hoje, que é impossível, pelo menos no mínimo uma refeição ao dia. Então o nosso almoço, ele é sagrado, todos os dias a gente almoça junto para conviver realmente em família. Porque cada um tem sua tarefa, um estuda, outro trabalha, os amigos. Então a gente criou esse vínculo para que a gente realmente pudesse ter uma estrutura de família e não se desvirtuasse, né? Entendi. Não tivesse manter essa essência. Então acho que isso é muito importante. Eu acho que teve um tempo que a gente foi se perdendo para não ser assim. Cada um almoçava num lugar, o outro no quarto, na frente da televisão. Aí, peraí, calma, tem alguma coisa errada. E quando a gente vai se reunir como família? Então a gente criou esse hábito e isso nos ajudou muito a ser mais unidos e ter realmente aquele respeito mesmo entre família. Então, na sua opinião, o tipo de educação que você teve, sempre a família unida, está influenciando bastante na forma que você conduz junto com seu esposo a sua casa? Com certeza. Com certeza, eu me espelho muito nos meus pais, 40 anos de casado, acho que isso hoje, nos dias de hoje, é uma raridade. Lógico, existe dificuldades, existe dias difíceis, mas eu acho que com paciência, com sabedoria, com fé, né? Eu acho que com amor, e eu acho que o mais importante de tudo é o egoísmo, né? A partir do momento que você se torna uma pessoa egoísta, pensando em si próprio, você não vai conseguir construir uma família.
Na sua opinião, você que tem essa experiência dessa família sempre unida, uma coisa que eu acho muito bonita, principalmente no sul do nosso país, as famílias também de origem asiática, os japoneses, eles trabalham juntos, eles vivem juntos, para que a gente pudesse encerrar. Na sua avaliação, qual que é a importância da família manter esses princípios e quem está em casa possa também receber essa informação e de saber da importância dos princípios para sua casa? Eu acho assim que não pode faltar nunca a fé. Né? A fé, porque a fé é aquilo que te fortalece nos momentos mais difíceis que você encontra-se numa família. Desde um filho, o marido, a esposa, uma doença, o teu próprio trabalho. Então, acho que dentro de uma fé, dentro de uma religiosidade, a pessoa ela consegue encontrar forças, consegue encontrar objetivos para que realmente a família seja sempre estruturada. Eu acho que você manter seus filhos sempre perto de você e que eles também, pequenas coisas de dentro da família, que eles te tragam, você dá importância, porque às vezes a gente não dá importância e aí fica vazio. Então eu acho que a fé ajuda muito. Unido, sempre pertinho do outro. Sempre unido. Solange, quero agradecer a sua presença, parabéns pela família linda que você constituiu junto com seu esposo, deixa um beijo para cada um deles, espero que você possa retornar ao nosso programa para a gente continuar falando de família. Obrigada, parabéns, um beijo a todos e um beijo à minha família, que eu amo muito e admiro muito todos. Obrigado, Solange. Você que está em casa, a Solange é um exemplo da mulher virtuosa, que está lá no Provérbios 31:10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Que você que é mulher possa ter essa sabedoria de Deus, você que é mãe, para estar trazendo a sua família, para estar junto com você, que possa almoçar junto, que possa ter momentos em comunhão e que Deus a cada dia possa abençoar mais a sua casa. Um beijo no coração, até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Família em Foco. Oferecimento. Colégio ABC. 3342-2058.